Fala galera, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez Homem em Campo. Hoje estamos trazendo uma novidade. Vamos começar a falar dos clubes pernambucanos e da preparação deles para o início do ano. Estamos trazendo aqui ex-diretor do Náutico na gestão passada e hoje atual diretor na gestão vigente. Rodolfo Moreira, nosso amigo, profissional. E aí nós estamos aqui hoje para debater o assunto Clube Náutico Capibaribe. O que era, o que está sendo preparado e onde vai chegar. Boa noite, Rodolfo. Obrigado por ter vindo. Aceito o convite. É uma satisfação estar contigo aqui hoje. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes. Primeiro, reforçar que o prazer de estar falando, debater um pouco futebol, né? Eu acho que sempre que a gente foge do convencional, que a gente explora o detalhe numa coisa que acaba sendo muito o produto final, né? A gente não analisa muito como se chegou, como se desenvolveu aquilo que está sendo apresentado no momento que é o que a gente procura realmente como entretenimento, né? Como um momento de interação, mas sempre que a gente parte para o detalhamento de como aquilo chegou ali, a gente enriquece um pouco aquilo que a gente vem buscando como um todo, né? O futebol brasileiro no sentido de reinvenção, de qualificação, de estruturação. E eu não tenho dúvida que esse é um fórum muito adequado para a gente estar falando disso. Perfeito. Começando já, Rodolfo, então eu queria que você falasse um pouco de você. Quando você começou sua carreira, eu sei que você foi analista lá no América do Natal, se eu não me engano, né? Como você chegou no Náutico? Em breve momento, mas você dá um relato. Alexandre, eu sempre fui muito entusiasta do futebol, né? Desde guri, assim, como profissional do futebol, eu não tenho nenhum constrangimento de falar da origem, porque no final todos nós vamos partir de um vínculo, né, mais próximo com o time. No meu caso foi o Náutico, né, por influência familiar, por algo que eu comprei também. Então eu sempre gostei muito de entender, né, o porquê daquela frustração ter se materializado, por que perdeu ou por que ganhou, como poderia ter sido melhor. E muito cedo, né, no começo e na perpetuidade da minha adolescência, eu procurei as pessoas que estavam envolvidas. Foi algo que eu aprendi muito cedo na vida, né? Que se você procurar, as pessoas vão abraçar, vão te expor algumas situações. E acabei tendo muito acesso, comecei a produzir algum tipo de conteúdo que talvez pela idade jovial chamava atenção e fui aprofundando um pouco meus horizontes, né? Mas o futebol, ele é um pouco hostil enquanto mercado, né? Pela característica de um pouco nômade do meio do profissional que está se mudando, não é uma carreira tão convencional. E, querendo ou não, é um mercado que vai se maturando agora, né? Vai abrindo mais oportunidades justamente nesse momento que eu estou consolidando meu início de vida, né? Estou com 27 anos, então sedimentando algumas coisas. Lá atrás, quando encerrei o ensino médio, comecei uma faculdade de administração. Não foi o meu caminho, né? Eu circulei por outros meios, trabalhei com inovação dentro de Porto Digital, trabalhei dentro de startup. Depois já da carreira como analista que eu iniciei, fui para o mercado financeiro trabalhar com capital de risco e aí veio um convite do Náutico. Mas foi sempre algo que teve ali, sabe? Sempre algo que teve ali, né, em desistência desse curso de administração, depois passei para o de pedagogia por entender que agregava em algumas coisas mais adequadas àquilo que eu procuro. Sou mais velho de 4 irmãos, então tinha também alguma questão familiar ali envolvida. Mas o futebol sempre teve ali e chegou um momento que eu decidi colocar o pé no acelerador. Conciliou com um momento pessoal bem difícil, porque assim que eu decido dedicar tempo, energia e investimento para o futebol, eu descobri uma paternidade vindoura. Então chocou com esse momento, foi bem difícil em Natal, mas consegui conciliar bem. E depois veio o convite do Náutico, né? Numa condição de maior autonomia, de desenvolvimento, de participação, abracei e estou dando sequência, né, numa segunda temporada com uma gestão diferente, o que me orgulha um pouco, porque quer dizer alguma coisa, né, em quem conhece um pouco como é o futebol. Vê bem, Rodolfo, o teu início, né, de analista de desempenho, depois você se tornou dirigente do clube. Hoje você está fazendo as duas funções nessa nova gestão aí com o Bruno Becker. E o Thiago Dias é um amigo nosso e é diretor hoje. Você hoje está seguindo mais analista de desempenho ou se preparando para ser um executivo de futebol? A segunda opção. Na verdade, a análise ela foi completamente delegada a profissionais que vêm exercendo isso dentro do que
em 2018 foi criado, 17, 18, como Centro de Inteligência do Náutico, né? Nós colocamos profissionais lá dentro, conseguimos, de uma maneira ainda incipiente, mas com algum nível de melhoria, estruturar o departamento com ferramental de trabalho, coisas básicas que por algum motivo estavam faltando, com uma expansão quantitativa do departamento, com qualificação desse departamento. Então existe uma equipe de análise que hoje, talvez até de maneira inédita no Náutico, há um treinador que trouxe o seu próprio analista, né? Talvez seja uma tendência de futuro, né? Mas eu sempre fiquei supervisionando muito mais esse trabalho, né? O Sim, no ano passado tinha um coordenador, hoje por ter um auxiliar do treinador, a gente não fez essa substituição pelo clube, certo. Mas ele é um setor independente que naturalmente precisa apresentar resultados, precisa ter protocolos que sejam claros para quem está à frente. No ano passado, na figura de um diretor, né? Nomenclatura de cargo que muitas vezes não faz tanta diferença em relação ao que você operacionaliza. E agora, como um gerente, mas basicamente mantendo a atuação que eu tive no ano passado, eu tenho uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo no futebol e na comunicação com departamentos agregados que ficam distantes do futebol até geograficamente. É o caso de um RH, de um jurídico, de um financeiro que funcionam na sede administrativa na Avenida Rosa e Silva. Certo. Então vamos lá, Rodolfo. Vamos para alguns assuntos que traz curiosidade e eu acho que você é a pessoa mais correta para poder responder. Primeiro, qual é a diferença que você está vendo básica da gestão passada para essa gestão em termos do teu trabalho no futebol? Por exemplo, o Náutico terminou de um jeito. O que é que me garante que o Náutico vai mudar? O porquê? Quais são as decisões que vocês tomaram para planejar esse ano? É uma gestão em seus primeiros dias, né? Mas a gente consegue identificar premissas que, no final, são isso. Premissas que a gente, estando dentro, aspira a operacionalizar para que elas deem um resultado que, na maioria dos campeonatos disputados, faltou em 2023. Na minha função, especificamente, a principal diferença que eu vejo entre ser um diretor, né, na nomenclatura de um cargo de diretor Sim. que tem um peso, e ser um gerente, é que passa a ser menos institucional. No ano passado, eu estive várias vezes dentro de um conselho deliberativo para alguma prestação de contas, alguma informação que precisa ser exposta, sim, dentro da casa. E como gerente, eu não tenho essa obrigação, esse vínculo. É a principal diferença que eu vejo. E no tocante a essas diferenças de premissa entre uma gestão e outra, para o futebol, que é o principal... é o carro-chefe, né? Aqui é o principal fator de custo, é o principal fator de receita. É uma diferença no quesito de disponibilidade de folha para a montagem de um elenco. Essa é uma diferença muito clara entre as duas gestões. A que se encerrou com o ex-presidente Diógenes Braga e a que se começa com o presidente Bruno Becker, que permitem que no início se haja uma montagem mais robusta, né? Com o entendimento de que com a montagem mais robusta no início você consegue ter mais consistência de resultados, o que te garante uma consolidação maior de receitas, de vários fatores, de bilheteria, porque você vai ter mais resultado, mais gente interessada em consumir aquele produto, de sucesso nos campeonatos que vão trazer alguns benefícios financeiros, né, que são hoje talvez um principal fator de monetização. E com isso você passa a ter uma perspectiva de resultado no final maior e que a gente espera alcançar ao longo desse ano, principalmente com a consolidação do acesso à Série B em 2025. Você me permite eu discordar um pouco aí dessa visão. Eu acho que na gestão passada tinha um tipo de montagem de elenco diferente um pouco do que estão tentando. E a gente vê pelas contratações algumas situações que você já identifica. Mas isso também não quer dizer que traga o sucesso ou o insucesso, né? Tem que se trabalhar. Futebol, muita gente questiona sobre dinheiro, que eu acho isso ridículo. É dirigente dizendo que não tem dinheiro. Isso me aborrece porque tem muito clube que não tem dinheiro e brigou aí no Brasil, vai para Libertadores, brigou aí por título em Copa do Brasil e etc. Então, assim, o dinheiro ele é importante, mas ele não é fundamental. O fundamental no futebol é o trabalho, é a experiência, é a competência de montar, de ter uma estrutura definida. E a gente viu o ano passado e o ano retrasado o Náutico muito perdido nisso. Eram contratações que, de repente, no mesmo ano você mudava todo o DNA de um time, né? Então eu ficava me perguntando se isso era positivo ou não, e na verdade nunca foi, porque você atropela processo.
Você exatamente, Rodolfo, no Náutico, diante da montagem dos elencos, você hoje se sente mais confortável em ter iniciado esse trabalho ou quando você pegou, porque você teve que refazer muita coisa, quando você pegou na gestão passada, você encontrou situações mais confortáveis? Eu concordo muito com o teu contraponto, né? Eu acho que ele complementa muito no sentido de que a disponibilidade do recurso inicialmente, ela te dá a possibilidade de ter uma tese de montagem que seja mais consistente com a longevidade, né? Para que você tenha menos substituições, e eu concordo que elas foram excessivas ao longo de todo o processo de 23. Com relação a essa comparação de cenários, eu vejo o processo desse ano um pouco parecido, porque você teve a perda do recurso de uma Copa do Brasil e de toda a vitrine que traz de você usar isso como uma barganha com o atleta, né? A gente tem essa competição como um fator de premiação também, que todo mundo sabe que faz uma diferença grande. Mas você tem menos ativos imobilizados na folha em relação ao quantitativo de atletas. No ano de 2023 você tinha o Jefferson goleiro, que não fazia parte do elenco, o Brian, que estava no departamento médico e que era um jogador, pelo que ele produziu no passado, com... Sim, eu gostava dele. Com um nível de investimento maior. Outros atletas que tiveram, e acordo fica também de uma gestão para outra, isso aí eu acho que todo presidente pega, não dá para ser um fator. Mas no final eu acho que... Só teve um presidente do Náutico que não pegou problema de vir de outra gestão. O primeiro. É verdade. Porque foi quando o Náutico nasceu. Porque todo mundo pegou alguma coisa. Fica essas conversas aí de gestão anterior, como teve, dizendo, não, eu tô pagando conta de fulano, e deixou também um monte de conta. Então, assim, não é um ciclo que você tem que ir diminuindo. Sim. Mas você não consegue zerar em 2 anos. Tanto é que eu sou contra a reeleição e a favor de 3 anos de mandato. Né? Mas, por favor, continue. E no final eu acabo vendo pouca diferença, porque você vai saber também, talvez até mais do que eu, que o nível de dificuldade independente da divisão que se está, porque a concorrência ela sempre vai existir com clubes mais afortunados, com o mercado que vai evoluindo, é um desafio bastante agressivo, principalmente porque tanto no ano passado, né, quando eu entrei, e agora nesse ano, não foi deixada uma base, né, por insucesso nos 2 anos, por responsabilidade de quem esteve à frente que tem que ser assumida, e você não conseguir legar um grupo de atletas que pudesse permanecer e dar talvez um nível de emergencial menor, né? Porque isso foi algo que aconteceu nesse ano. Você tinha aí o Wagner goleiro, o Joécio zagueiro, alguns atletas de base complementando, e o restante precisava ser contratado. Então houve um nível de urgência muito grande em se montar o elenco, e eu acho que foi algo que se conduziu bem melhor do que no ano passado, porque se você vai comparar o jogo com o Central, que é o primeiro de 2023, com o do Flamengo de Arco Verde, que é o primeiro de 2024, o nível de oferta do treinador com o jogador em banco de reserva, a quantidade de substituições melhorou bastante. Melhorou bastante. Nível bem mais rico. Aí a gente vai fazer algumas situações. Por exemplo, tem coisa que não entra na minha cabeça. Então, você pega o elenco que está sendo preparado e eu preciso entender antes de fazer qualquer tipo de acusação. Você pega, torcedor, o seguinte, vocês trouxeram Rafael Vaz. Para mim, tecnicamente, ele tem um passado interessante. E numa discussão lá que eu estava tentando entender, o Thiago Dias, ele me falou, Alexandre, o ano passado ele jogou 40 jogos, se eu não me engano. Participou de 40 partidas, é um número interessante. Eu digo, mas Thiago, é o seguinte, com que intensidade? Fisicamente, Rafael é um jogador de, se eu não me engano, 35 anos, né? Não sei como ele está fisicamente, você vai poder falar melhor, mas aí foi a segunda pergunta. Primeira, qual foi a intensidade que ele jogou? Segundo, o Náutico vai jogar com 3 zagueiros ou vai jogar com a dupla de zaga? Primeiro volante, o Náutico vai jogar com 3 volantes ou com 2? E o primeiro volante vai para a primeira bola, é alto ou... São condições, o Náutico vai jogar com ala ou com lateral, para você me justificar a montagem disso. E aí eu senti que o Thiago ainda não tinha essa informação de como é que estava sendo isso. Eu acho que inclusive a pessoa mais correta de me responder é você. A mim não, a mim e ao torcedor do Náutico. Até recentemente a gente tinha treinos ainda muito experimentais da parte do treinador, né? Eu vi isso muito de perto, com atividades em que ele fez
times mesclados em relação ao que a gente vê hoje, numa perspectiva de titularidade, outros em que você já tinha algo que parecia mais condensado e fazia novamente um tipo de variação, porque é o momento, de fato, em que ele tem para explorar alternativas em diferentes circunstâncias, né? Daqui para frente a gente começa a ter pouco tempo de treino e muito tempo de recuperação entre jogos. Então você não consegue ter tanto trabalho. Na Série C isso retoma um pouco com o intervalo de jogos semanais. Exatamente. E a gente não joga a Copa do Brasil, então assim... Mitiga um pouco. Mitiga não vai ficar tão apertado. Mas eu sou meio contra isso também, tá? Eu acho que quando o time começa a encaixar e joga 2 vezes por semana, isso é bom. Não, tem naturalmente o lado positivo. Você colhe algo dos dois lados. Quando você espaça muito, esse negócio de 10, 15 dias, tá aí. Esfria também. O cara relaxa, tá naquela vibe. Então talvez por isso cenário mais nebuloso em responder de que maneira o time, de maneira mais recorrente, vai jogar. Com relação ao Rafael Vaz, eu vi, e a gente viveu intensamente o São Bernardo no ano passado. Eu particularmente viajei antes do jogo da Copa do Brasil para São Paulo para ver o São Bernardo no Morumbi, que foi o último jogo antes do confronto com o Náutico. Jogaram muito contra o São Paulo. Um jogo com 50 mil pessoas no estádio, um nível de desafio grande. E foi... Ganharam o jogo, poderia ter sido 3-0, mas acabou sendo somente 1. Coincidentemente, foi o mesmo roteiro que a gente viveu no jogo. A gente ganhou o jogo por 1-0, poderia ter sido 2-1 pro São Bernardo, 2-1 pro Náutico, um jogo bastante parelho, mas foi de longe no nicho do Náutico ali de Copa do Nordeste, Série C, talvez alguns times de Série B que a gente enfrentou, o Sport, Vila Nova, alguns Vitória na Copa do Nordeste, que na época não era o time da Série B. O São Bernardo foi a equipe mais intensa que eu vivenciei, e isso valia dos 3 zagueiros, né, que era o Rafael Vaz, o Salustiano. Mas ele jogava com 3 zagueiros, por isso foi a minha pergunta. Jogava como... Ele protege, porque o Rafael é muito bom de cabeça, muito bom de bola aérea. Ele é um jogador de muita imposição e com uma leitura muito boa de movimento de linha excelente. Então, muitas vezes, a recuperação dele não precisa ser tão ágil, porque ele tem... Porque ele preenche o espaço do campo. Ele tem esse preenchimento, ele tem esse entendimento aguçado. Mas veja bem, veja o nível de atacante que ele pegou. Se ele pega um atacante que vai explorar esse ponto falho dele, a gente pode arrumar um problema. Eu digo o Náutico. Mas ele pegou atacantes de algum gabarito, né? Jogou contra Caleri, jogou contra N atacantes do Campeonato Paulista, e depois pegou o Londrina, que foi uma equipe que no geral não teve um bom ano, mas foi um atleta também muito bem avaliado por lá, inclusive pelo preparador físico que veio trabalhar conosco, né? Que é o Juvenilson. Foi parte muito tempo da comissão do Marcelo Oliveira, na época do bicampeonato do Cruzeiro. Então é um cara que vem além desse lastro técnico, de um recurso de bola parada que ele tem, de uma saída mais qualificada, com essas características que a gente entende naturalmente ser um atleta já com idade mais elevada, mas que não está num estágio físico condizente com a média de um atleta de 35 anos. Então ele traz essa segurança. E com relação à maneira de jogar, né, o Alan é um cara que gosta mais de uma linha de 4, essa é a maneira recorrente dele em suas equipes. Eu vejo que hoje a gente tem situações, principalmente para o meio de campo, dentro do teu questionamento de um primeiro volante, um que vai fazer um segundo, para dar muita variação e possibilidade de acordo com o adversário que o Náutico for ter, né? E principalmente com o entendimento de que dentro de casa, no Pernambucano, em alguns jogos de Copa do Nordeste, o Náutico vai ter que propor jogo, né? Com equipes que vão vir fazer uma linha de 5, a gente fez um jogo treino com o Campinense nessas condições, e eu vi isso ano passado com jogo com Porto de Caruaru, jogo com Belo Jardim, equipes que fechavam bastante, e quando você olha para frente só tem praticamente adversário, você não consegue encontrar tantos espaços, mas há jogadores também no último terço com a característica de definição de jogadas maior do que houve em 2023. Eu acho que isso foi uma falta muito grande do ano passado. Faltou. Eu gostava da Ribamar, mas faltou. Definição, o Náutico... E é um atleta que chegou tardiamente. Chegou já no fim. Mas você falando, ok. Aí vai uma pergunta. Você falou que a montagem está mais equilibrada, eu concordo, né? O time de trabalho está um pouquinho melhor, porque também o ano passado deu para se trabalhar bem. O nível de entendimento, tá? Talvez até porque você não tenha mais aquelas lideranças, entre aspas, que tiveram nome, como Souza no Náutico, como o lateral direito.
Mas eu também não estou vendo, por exemplo, eu não estou entendendo muito essa relação que vocês deveriam montar com a torcida. Por exemplo, o Náutico teve um ano ruim, muito fraco, não conseguiu subir para C, da C para B, e, na minha opinião, esse jogo campinense já era uma nova gestão, uma nova diretoria, uma nova presidência, trazer o torcedor para o lado, trazer o torcedor para acompanhar essa nossa evolução, essa evolução do clube. E vocês fecharam, ninguém pôde ir para o jogo, fecha o portão, porque assim, quem está chegando, e eu sei que foi um dos pedidos, foi o treinador, mas quem está chegando não sabe o que a gente passou. Então, de repente, essa pergunta que eu estou fazendo é por que os portões foram fechados, o torcedor não teve acesso, e também essa gestão, essa decisão é da comissão de futebol ou é da diretoria de futebol? É uma decisão que, na verdade, competiu muito a patrimônio, né? No sentido de não haverem todos os laudos ainda renovados, né? Dando ao Náutico a segurança de se colocar... a melhor palavra seria o resguardo, né? O resguardo burocrático de se colocar torcedor dentro do estádio. A gente entende muito, né? E muito da minha voluntariedade, né? E de fato foram ações voluntárias no ano passado, dar as coletivas nos momentos mais difíceis do ano, foram por o entendimento de que o torcedor ele precisava de uma satisfação mediante resultados que não condizem e nunca vão condizer com a história e as aspirações que o Náutico tem enquanto clube de futebol. Algumas medidas que foram tomadas em 2023, entendendo que naquele momento eram mais apropriadas, a gente revogou nesse ano com o entendimento de que era necessário repensar diante do que aconteceu em 2023. Um exemplo é o caso do protocolo de anúncio de atletas. Em 2023 só foi anunciado, mesmo quando o atleta tinha o nome vazado, depois que o atleta fazia toda a bateria de exames e assinava o contrato definitivo. Nesse ano a gente fez o anúncio desde a assinatura do pré-contrato, naturalmente com todo tipo de referência médica, com todo tipo de segurança remota que a gente pode ter, que depois foi comprovado através de todo tipo de exame, e esse é uma área que a gente conseguiu evoluir bastante. É o processo de onboarding de atletas em todo acompanhamento odontológico, dentro de uma especialização talvez até ortodôntico, não é algo genérico, é voltado para o processo de ortodontia do esporte, de fato, cardiológico, oftalmológico, isocinético, então tudo isso comprovado dentro desses exames, mas a gente antecipou os anúncios porque o torcedor ele precisava de fatos novos para poder no final do ano estar vivendo o Náutico de uma maneira menos danosa, traumática, e com o 2023, o final do 2023 sendo antecipado, porque quando você começa o processo de pré-temporada com atletas apresentados, mesmo que o ano não tenha virado, a chave vira. Você começa a tentar desenhar um time, vai muito disso que você falou. E lógico que pra gente seria benéfico ter o torcedor mais perto, como houve em vários momentos, né? Acho que nas tuas passagens você deve ter vivido vários jogos treinos ou amistosos com a presença de torcida. A gente teve no ano passado no jogo contra o Asa, que a gente inclusive perdeu dentro dos aflitos. Mas nesse ano foi muito mais essa questão do laudo, né, e esse resguardo que precisava se ter para não estar expondo o clube a um tipo de situação. Isso aí é uma coisa que pegou ruim, mas agora está explicado, torcedor, que tem também o cuidado, o laudo, as questões corretas que tem que ser feitas. Isso aí foi uma explicação boa, porque realmente a informação que chegou foi uma informação de até um pouco de arrogância, de blindar, de fechar. Eu acho que o momento do Náutico é todo mundo abraçar, porque o torcedor tem que abraçar o time para o time poder andar. Mas, voltando à montagem do elenco, eu esperava que o Náutico trouxesse alguns atletas para algumas posições que viesse para resolver. Hoje o Náutico tem alguns jogadores que eu, inclusive, acho que vão agregar bem. Outros eu não acho, tá? Mas quando você olha o elenco, você não está vendo, talvez o conjunto resolva, mas alguém que naquele jogo de dificuldade consiga resolver hoje, eu não estou vendo isso no Náutico. Como é que tá isso? Vocês pretendem ainda trazer a cereja do bolo para o torcedor, para o time? Vocês vão fazer em etapas ou vocês estão já montando o elenco para o ano todo?
dentro daquela tua reflexão feita pouco tempo atrás, né, de que em 2023 se houve essa ruptura, principalmente ali no andar da carruagem da Série C, a ideia é que boa parte do grupo que está hoje tenha uma sequência para a temporada inteira. Com o entendimento de que dentro de uma reformulação você vai ter tiros errados, jogadores que você talvez não coloque tanta ficha que vão responder muito além e jogadores que você tem uma expectativa mais alta que vão performar abaixo. Né? E faço coro também talvez a tua primeira fala de que o futebol é o dia a dia. Né? E às vezes a gente precisa pegar aquele grupo de não relacionados, olhar com um pouco mais de carinho, ver quem está trabalhando bem, quem pode ser resgatado. Sim. E acho que o próprio Chiesa, em 2011, é um desses casos, salvo engano, né? Um atleta que tinha uma condição mais de reserva próximo do Ricardo Xavier, do Bruno Meneghel no início. Chiesa a gente foi buscar ele na reserva da ponta, ele estava machucado. Tivemos o cuidado de saber se essa contusão era grave, não era. Ele comprou a ideia, por isso que em alguns outros programas aqui eu falo muito isso. Eu defendo muito jogador da base da região e aquele atleta que às vezes vem de fora, mas quer. Ele quer vir. Tá aí o São Paulo Lucas, né, que também veio com gana. Então o Chiesa veio, 2011 ele veio, o ataque era Bruno Meneghel e Ricardo Xavier. Depois no Brasileiro o Meneghel começou a ter um comportamento. Eu tenho um problema muito de hierarquia, eu não aceito discussão sobre hierarquia. Como também eu não dou trabalho a quem era acima de mim, que era o presidente. Também nunca tive problema com isso. Então o Meneghel, a gente liberou ele, e aí foi quando o Ricardo Xavier saiu, o Chiesa entrou. A gente tinha um problema de dinheiro, porque no Brasileiro nós tínhamos uma folha menor do que no Pernambucano. Que era o ano de defesa de Hexa. E aí, resultado, a gente foi buscar o Rogério no Porto, né, que entrou muito bem. Mas assim, por isso que eu defendo muito, Rodolfo, o conhecimento, que é a tua área. A parte científica, que é esse desenvolvimento, esse olhar diferente. O olhar do boleiro também, importantíssimo, para fazer esse conjunto e trabalhar justamente a deficiência financeira. Porque se não for assim, sempre vai ter alguém ganhando ou faturando mais do que outro clube. Então, isso não quer dizer, o dinheiro não quer dizer que vai ser campeão, quer dizer que ele é um dos candidatos. Você precisa fazer bom uso, né? Que o orçamento seja alto ou baixo. Ao contrário, quando tem muito clube aí com dinheiro sobrando, e a gente já viu isso aqui em Pernambuco, o cara não contrata tão bem, porque ele se dá o direito de errar. Quando você está com muito resumido e reduzido, você não posso errar. E eu estou entendendo muito essa preocupação que vocês estão tendo. Mas assim, eu tenho algumas situações e faço algumas perguntas, porque eu não consigo entender. Por exemplo, eu tenho uma visão sobre o goleiro do Náutico, uma pessoa profissional de bom caráter. Porém, meu amigo, no dia que a gente precisou dele, ele toma o gol, meu. Não dá. Não dá pra chegar na final e tomar. Foi assim contra o Salgueiro, foi assim com o São Bernardo. Aquele São Bernardo aqui foi atípico, né? Porque o Náutico não entrou em campo. O que é que houve ali, Rodolfo? Com relação ao Wagner, que é um cara, dentro do que você falou, exatamente no quesito profissional, talvez um dos melhores que eu já trabalhei. O primeiro atleta a chegar em vestiário, um baita de um cara comprometido. E eu sou um cara que faço muita defesa a ele em todos os sentidos. Fiz um ano atrás, quando se havia muito questionamento sobre se ele conseguiria jogar. Ele teve condições. Ele passou um período bem longevo no estaleiro. Isso. A gente fez da mesma forma que você lá com o Chiesa em 2011, a gente fez uma triagem absurda com o departamento médico da Chapecoense, o Dr. Mendonça, que deu todo tipo de informação que a gente precisou para ter a segurança de que ele conseguiria jogar. E tecnicamente, uma análise muito minuciosa do ex-preparador de goleiro do Náutico agora, que é o Ceará, foi para o Corinthians feminino, a respeito dos fundamentos em que havia uma sobra técnica dele, é um cara com 1 contra 1 espetacular, envergadura, e daqueles que haviam deixado a desejar em 2022, que foi o ano que marcou o retorno dele ao futebol. E de fato, aconteceu no ano passado, no jogo contra o Salgueiro, e no jogo contra São Bernardo, falhas que não dizem respeito à capacidade técnica que o atleta tem. Essa é a minha visão. E o que é que a gente... E aí eu tenho a tranquilidade de falar aquilo, porque foi algo que a gente diagnosticou, conversou com o atleta, ele tem essa mesma visão e a gente vê isso como um defeito corrigível e muito mais fácil de ser corrigido do que a busca por um outro goleiro no mercado, talvez bem menos técnico que o Wagner, que é
em jogos... Se você pega assim, a regra do que foi os jogos do Náutico no ano, por que eu não consigo me sentir muito seguro de dizer que eu tenho segurança do Wagner na decisão? Porque em vários jogos decisivos, que valiam muita coisa, é o caso do jogo com o Cruzeiro no Independência, o jogo com São Bernardo, vários jogos em que o Náutico foi bombardeado, talvez por fragilidade técnica ou por desgaste, mas o Wagner, nesses jogos em que foi exigido, ele foi soberano. Não houve um jogo no ano em que houve um nível de exigência alto que o Wagner não tenha tido. Mas aí você pega os 3 jogos em que eu considero que ele falhou, os 2 que você citou e o do Botafogo da Paraíba. Isso. Há um padrão muito, assim, é um padrão que não se discute. A contextualização a gente pode até falar sobre, mas o padrão ele é indiscutível. São 3 jogos em que o Náutico não foi excessivamente ameaçado. O do Salgueiro nem de longe, foi talvez o único chute no gol. O do São Bernardo, de fato, como você disse, o Náutico fez um jogo muito ruim, mas foi um jogo que o São Bernardo não agrediu, esperou o Náutico errar nos 2 gols. Isso, jogou no nosso erro. Jogou no nosso erro. E o do Botafogo, apesar do Botafogo ter a posse, não foi um jogo em que ele conseguiu passar. Ele não agrediu. E os 3 gols saem no segundo tempo. Então qual é a avaliação que foi feita por preparação de goleiro e por todo mundo que está envolvido no processo? São jogos em que, por não ter sido muito agredido, ele esfriou e houve falta de concentração em momentos capitais. Essa é a nossa avaliação e é algo que a gente vem tentando trabalhar, mas com a segurança de que, se houver um nível de exigência alto, como aconteceu várias vezes em 23, ele vai responder e a gente precisa trabalhar para ele estar pronto a qualquer momento. Então vou te dar uma dica, dá uma olhada no psicológico, porque o que você falou é um fato. Toda vez que ele foi exigido, ele sempre se destacou, e nos jogos mornos, realmente aconteceu isso. Isso aqui, não estou querendo aqui pré-julgar ou condenar o atleta, ao contrário, as informações que eu tenho dele são informações positivas, né? Porém, futebol é trabalho, mas também é resultado. Um clube como o Náutico, ele não pode mais ficar na Série C. É inadmissível. Vocês vão ter que fazer, eu não sei. De alguma maneira. Mas o time tem que subir. Ponto. Não há discussão sobre isso, não há desculpa, não há explicação. Existe um fato, nós temos que subir. Esse é um ponto. Torço pelo atleta, porque o atleta... Todo mundo fala que é uma boa pessoa, um bom caráter, deve contribuir no grupo, mas assim, a gente precisa de resultado. E goleiro é uma profissão ingrata. Demais. A não ser que ele pegue pênalti, que aí o torcedor reconhece o valor, toda defesa milagrosa que ele fizer é obrigação. É verdade. É obrigação. Então é uma posição ingrata e ele não pode errar. Ele é que nem médico, não pode errar, porque se ele errar, ninguém vai querer saber quantos gols o atacante perdeu, ou se o lateral deu a bola errada, o goleiro errou, a bola entrou. Esse é um ponto. E aí eu começo a ver, lá no Náutico, e aí vai algumas coisas para você, já que a gente falou que, pelo menos eu não estou enxergando que tem um jogador que vem aqui decida, mas você falou que nessa trajetória de montagem ainda de elenco, que está em montagem, né? Vocês já fizeram, vamos dizer, 70%, 80% do elenco. Pode chegar uma cereja de bolo ou não, de acordo com a responsabilidade financeira que o clube também tem que ter, ou algumas parcerias que tem que ser feitas. Mas aí eu pergunto, Rodolfo, você é um estudioso, você se dedica ao futebol. Eu tenho um problema em Pernambuco grande. Eu não aceito Náutico Esporte Santa Cruz não formarem atletas. A nossa base, e eu vou ser muito franco com você, foi esquecida. O Náutico não ganhou nada nesses últimos anos na base. Saiu perdendo de todo mundo. E eu olho para o rival, ano retrasado, ele vendeu 2, 3 atletas, já está engatilhado outros. O Santa, eu achei também que esqueceu as origens, e quando eu falo DNA, tem um podcast aí que de vez em quando fico conversando sobre verticalização de futebol, que eu sempre defendi. Eu tenho um projeto disso, que ontem o presidente do Corinthians anunciou que o Corinthians vai verticalizar o futebol. Não tem mais essa categoria de base profissional e futsal, vai trabalhar dentro da mesma filosofia, o São Paulo também está anunciando. Então talvez esse podcast saiba mais que eu e do que do Corinthians e do que do São Paulo. Eu não aceito como a gente até teve uma grata surpresa, Cauã, né? Caion, que agora volta, né? Tá aí já. Então, assim, como é que tá essa transição diante do que porque você pode falar com mais propriedade. Você acompanhou o ano passado
vai aprender com os acertos e com os erros. Você, inclusive, confidenciou. Você participou de um período da montagem do elenco, viu os problemas que é troca, né? O que aconteceu, esse elevador de entra e sai, e agora está participando de outra gestão, mas também com a montagem de elenco. Cadê minha base? Esse é um ponto que é consensual no clube, que precisa ser reinventado. No ano passado, né, a gente olhou primeiro para o que a gente podia aproveitar, né? Um dos casos era o Júlio centroavante. Sim. Era um cara que, sabidamente, tinha diversos problemas de ordem pessoal, social. E foi o único funcionário do clube inteiro no processo de 22 para 23 a ter um aumento salarial condicionado a uma mudança... De comportamento. Não só de comportamento, mas também de residência, de meio de vida. Tá. Porque a gente entendeu que, com a força física que o atleta tinha... Eu gostava dele. Principalmente no início de temporada, começando jogando, e era parte do nosso intento que ele começasse, ele sobraria. E foi o melhor momento dele no ano. Foram os 2 gols no Clássico com Santa Cruz, o gol com o Atlético de Alagoinhas, outras atuações que ele teve. E quando ele entrava, ele mudava um pouco a história do jogo. Incendiava um pouco, e a gente pegou um atleta que no final de 22 tinha sido talvez subutilizado, até na questão da minutagem oferecida, e a gente conseguiu, emprestando... Houve um episódio dele, sim, referente a atraso em apresentação para saída de viagem. A gente viu algum daqueles problemas que a gente identificou retornando e optou-se por um empréstimo, né? Haviam alguns clubes, a gente segmentou o Sul como uma região para o empréstimo, era o nosso foco. Haviam alguns clubes interessados e a gente escolheu entre eles o Maringá por entender que seria um perfil de clube comprador, e a gente conseguiu fazer a venda de 50% dos direitos, cultivando ainda os 50% restantes. Não foi uma venda expressiva, mas foi um ativo que a gente conseguiu transformar em 7, 8 meses com alguma contextualização humana, vamos dizer assim. O outro foi o Matheus Cocão, né? O Matheus foi um atleta que não foi formado, né, ali dentro, talvez não tenha nem 20 jogos dentro do Náutico, somando ali sub-20 e o profissional. Isso. Mas a gente tratou como um atleta de base, integrado ao elenco. Foi um cara que naquele jogo contra o CRB viveu um episódio bem... assim, que deu início a uma série bem difícil dele com relacionamento de torcida, porque ele comete um pênalti natural da infantilidade, uma palavra meio chula. Imaturidade de um atleta ainda nos seus primeiros passos, que custou 2 pontos, e com aqueles 2 pontos o Náutico teria feito o jogo com o ABC nos aflitos. Então existe uma perda, mas que a gente, dando sequência ao atleta, conseguiu compensar com um empréstimo oneroso a um time de uma camisa muito pesada e uma venda. Então, pegando o recorte dos atletas que a gente tinha condição de utilizar no profissional, houveram outros que foram tentados e não deram tanta liga, talvez por falha nossa ou por alguma dificuldade do atleta, mas a gente conseguiu trazer um resultado. O Caion não, eu preciso ser muito transparente. O Matheus e o Júlio, eles foram processos que deram resultado. O Caion é um golpe de sorte. Diferente desse ano, né, que a gente teve a estreia no Pernambucano após a abertura da janela internacional, em 2023 a gente teve o primeiro jogo antes dessa abertura. Então a gente tinha alguns jogadores que não poderiam ser inscritos para o jogo, outro que machucou. Olhamos para a Copa São Paulo, tínhamos que chamar alguém de volta para compor o elenco. Chamou ele. Escolhemos o Caion porque ele era reserva e não prejudicaria tanto o time que já seria desfalcado em algum nível. Ele veio no jogo contra o Central, ele foi suplente, foi galgando espaço, aí no jogo seguinte ele já deu uma assistência pro Souza, mas foi um golpe de sorte. Se eu disser aqui que é mérito de Rodolfo, foi um processo bem... Não foi um golpe de sorte e que deu muito certo, felizmente. A gente tem azar, às vezes a gente precisa contar com um pouco de sorte. Mas dentro disso foram 3 atletas que a gente colocou numa vitrine. Mas aí, eu entendo, e no futebol também, que nem você falou, tem que contar com a sorte. Mas assim, vocês transformaram, mas eu não sei se essa transformação em ativo, como foi Júlio e Cocão, se ele não podia estar hoje no clube. Porque, por exemplo, na minha visão, quem era o centroavante antes de Ribamar? Júlio, Jael. O Júlio, para mim, era titular, toda vez que ele entrava. Tem uma coisa que aí eu vou entrar nesse assunto, que aí você tá falando, você é muito novo, você é de quando? 96. Pronto, 96. Eu sou antes do medo. Eu nasci antes do medo. Então, meu irmão, sou bem mais velho que você. Eu acho que faltou pulso da gestão.
Eu acho que a gestão ela tem pontos positivos. Eu estava conversando com o Rodolfo, galera, antes aqui da gente iniciar o podcast, que toda gestão que passa no clube tem pontos positivos e negativos. Ninguém faz tudo certo nem tudo errado. Mas a de vocês eu achei que faltou hierarquia, pulso. Quando a gente fala pulso, o cara pensa que a gente está querendo dar bronca ou ser severo demais. Não. É uma firmeza. É uma firmeza. E vou lhe dizer isso, porque o Júlio teve o problema, vocês tomaram a decisão. Para mim, o problema do Souza, que foi completamente irresponsável, foi muito pior e vocês não tiveram a mesma atitude. Por quê? Cara, na minha coletiva após o jogo com o São Bernardo, né, nos momentos de classificação ali, quando a gente teve um início bem sucedido, eu não procurei, porque acho que esse é um momento dos atletas, assim, talvez do treinador, mas não é momento de dirigente. A eliminação eu já acho que precisa ser, né? Não a eliminação, mas o fracasso, né? O insucesso. Mas ali eu falei que a gente teve o resultado que a gente teve de forma merecida no final, por tudo que aconteceu na Série C, por contradições internas. Não só nessas decisões com relação a manejo de elenco, mas também aos momentos de efetuar uma troca, a condição em que essa troca vai ser feita. E isso teve, naturalmente, parte também nessas decisões. A do Júlio, ela foi, sim, uma decisão que eu acho que não tinha outro caminho a ser tomado, sabe? Foi benéfico para o atleta, no sentido profissional e pessoal, sair naquele momento. Era um acúmulo de situações muito recorrente. Então, não é algo que eu, particularmente, Rodolfo, pessoalmente, se arrepende de ter tido parte no direcionamento. A situação do Souza, ela gerou, para mim, uma impossibilidade da gente avançar em qualquer coisa a partir dali. Porque houve um nível de exposição do processo muito grande, né, para os atletas. Expôs o treinador porque ele foi agressivo, inclusive, com o treinador, expôs o elenco e expôs a direção. Ali, na minha opinião, ele podia ser quem fosse. Era demissão e justa causa, porque ele agrediu. Ele não agrediu fisicamente, mas a informação que eu tenho, ele agrediu moralmente, humilhou o treinador, esculhambou o clube. Quer dizer, não tem freio? Como é que é isso? Eu reforço essa, assim, dentro da presteza que eu preciso ter com muita gente envolvida, o que eu posso dizer é que houve muita contradição interna em relação a várias situações, e essa é uma delas. Essa é uma das situações em que houve um nível de contradição interna, né, de discordância, não é nem talvez de contradição, em relação a como proceder, que direcionamento tomar. E eu acho que a maneira, não só como foi conduzida, mas como tudo acabou sendo divulgado por nós, tudo equivocado, extraoficial, dificultou, o que se somava à dificuldade que se tinha em obter os resultados dentro do campo, né? A gente vence o Figueirense em 15 de julho, faltando 6 ou 7 jogos, acho que 6 jogos para acabar. Era uma classificação bastante acessível, bastante segura, já pavimentada. E daí em diante a gente não consegue vencer mais nenhum jogo. Acredito que só perdemos um também, mas a dificuldade em vencer o jogo veio muito desse peso de ambiente que acabou se criando, produto de várias circunstâncias, mas a tua fala de que faltou um pulso, ela não pode ser contraposta de alguma forma, porque sim, se faltou firmeza em algumas decisões que foram talvez até tomadas, mas não com a velocidade, a agilidade ou com a incidência necessária que o caso merecia. Porque inclusive ele não se sensibilizou. Depois que ele teve o apoio e ficou, ele não jogou mais bola. Eu sempre disse isso, Rodolfo, e serve... Você vai aprender mais com os erros do que com os acertos. Não tenha medo de tomar decisão. E essa é a minha discussão com qualquer diretor. Não tenha medo de tomar a decisão, porque no fim, quem vai ser cobrado é quem fica. O treinador vai embora, o jogador vai embora, o dirigente fica. O dirigente é torcedor, é da casa, a não ser o executivo de futebol. E você pode ver, todos os executivos de futebol que estão dando certo no Brasil não tem medo de tomar decisão. E mesmo que custe o emprego dele. Além mas não disso, tem medo. Alexandre, assim, para mim é uma coisa que... Porque enquanto profissional, ou então enquanto dirigente, se quiser tirar um pouco o rótulo do profissional, individualmente, eu acho que boa parte consegue suportar, né, o nível de pressão, o nível de exigência. Sim.
Mas para o clube, assim, é um processo muito danoso de você ter a ausência de calendário que se teve durante 4 meses e você vê isso repercutir em todo tipo de pessoa que de forma oficial ou extraoficial está agregada. A gente fala de barbeiro que vive de corte de cabelo de atleta, de uma série de situações que prejudicam toda uma cadeia econômica até. E isso é onde entra bastante naquele momento, quando você olha para frente, além do dano reputacional para o clube. É um clube que não devia estar nem ali e dentro de uma competição que não lhe condiz historicamente, né? Você tem um avanço, uma eliminação precoce. Nível. Pois é. E aí, voltando um pouco à base, eu tenho uma queixa muito grande da maioria dos clubes. Eu vejo mais São Paulo, Rio Grande do Sul faz muito, dá o valor. Eu acho que nossos profissionais de categoria de base, que toma conta da joia do clube, mal remunerado. Ou não tem investimento. O clube, para pagar um curso para um cara desse é difícil. O cara já ganha mesmo. Nós começamos a fazer em 2023 uma política dessa de qualificação. Exatamente. Aí o clube tem que investir nele, porque ele sozinho não consegue. Aí eu começo a me perguntar, tem salário, tem treinador do profissional que chega a ganhar 15 vezes a mais do que o treinador do sub-20. Como é que pode? O sub-20 está com a minha joia. O profissional tem mais importância porque é o time profissional. Mas o sub-20, hoje o sub-20, qualquer equipe, inclusive do Manchester, sempre está lançando gente no profissional. Sempre tem gente. E não é só para vender, não. É para agregar mesmo. É para jogar. Não é para retorno financeiro, não. É para jogar. Base acaba sendo muito mais um fator de monetização em cima disso, né? Não é nem tanto a venda, mas se você pega uma safra que você não vende ninguém, mas que você tem 7, 8 que pelo menos compõem, são 7, 8 contratações que você deixa de fazer. Deixa de fazer. E o cara aí, é o que eu falei no programa passado, o cara tem mais gana, o cara compra a ideia, o cara tá identificado com a torcida, tá identificado com o clube, a gente vinha só agrega. E a gente vinha conversando, quando a gente fala deixa de trazer, não é nem só a questão do salário, que o cara do mercado já é mais precificado numa faixa maior, mas o custo de registro também, que a gente vinha falando, que é elevadíssimo, né? Você pega aí um pacote de 7, 8 atletas, né? No ano passado, somando só o profissional, o custo do Náutico com bid, né, com registro de atletas e treinadores, treinador você gastou de registro. Você toda mês mandavam embora, meu? É 250 mil. 250 mil reais. E aí você inclui passagem aérea, você inclui uma série de situações. O hotel a gente hoje padroniza o do CT, né? Pra ter, que é uma coisa que tá ali pra isso. Mas quando o cara chega, fica no hotel pra depois ir pro CT, pra se arrumar, é só transtorno, Rodolfo. Me diz uma coisa, Rodolfo, se tu quiser responder, é claro. Tu trabalhaste com quantos treinadores? 1, 2... 3 no América do Natal, 4 no Náutico. 7. Qual foi o melhor? Cara, eu aprendi muito com todos eles, né? Eu gostei muito de trabalhar no ano passado, nas 2 semanas que eu tive com o Bruno Pivetti. Achei um cara que conciliava muita coisa, sabe? É um treinador que vem de uma base mais teórica, autor de livro, periodização tática, etc. Mas foi um cara que teve ali no Vitória fazendo treino para o Geninho, por exemplo, que é um cara com uma bagagem, um nível de um perfil totalmente diferente. Trabalhei com o Paulinho Kobayashi, que foi um cara que vestiu a 10 do Santos. Ele trabalha muito no Piauí, né? Ele tem um nome forte lá no Pico, se eu não me engano. Acabou de ser campeão da Série D com o Ferroviário, foi pro Centro-Oeste. Trabalhei com um cara que eu achei, assim, a nível de gestão de vestiário, de convivência com um grupo de atletas, nas situações em que ele, inclusive, precisava se impor perante esse grupo. Eu achei espetacular, que é o Vaguinho Dias, que é um cara que foi campeão da Série D com o Brusque, acabou de ser campeão da Copa Santa Catarina. De Pernambuco, trabalhei com o Roberto Fernandes, trabalhei com o Dado Cavalcante. Sim, mas quem foi o melhor para você? Cara, não tem um treinador em algum aspecto que você diga que é o melhor. Eu tive técnico que, taticamente, estavam muito à frente de outros, em caras que, em gestão de vestiário, se sobrepunham. E, de novo, eu sou um cara que tô nos meus primeiros passos, né? Sim, você é novo. Então eu acabo absorvendo um pouco de cada um, num nível que talvez o cara que já tem uma maturação de mercado mais consolidada, que está há muito tempo, ele vê e consegue dizer de antemão, pô, esse cara, naquilo ali ele vai se perder um pouco. E você vai trazendo um pouco disso à medida que você vê, porra, esse tem um controle maior sobre isso. Você, no início, quando posso falar, no meu ano de América de Natal, eu não tinha muito conhecimento daquela liturgia de vestiário. Sim. Ou da liturgia do campo. Você tinha o conhecimento... Estava desenvolvendo um pouco da parte teórica, mas quando você chega em relação
ao que é permitido dentro de um treinamento, ao nível de acesso que se tem em determinados momentos, porque o vestiário é uma coisa antes do jogo, é uma coisa no intervalo e é uma coisa depois. Depois depende do resultado. Depende do resultado, depende muito do que você tem em sequência logística. Você viaja no dia seguinte, no jogo, do que produziu no jogo. Às vezes você perde, mas produziu bem. Isso. Sem fugir, quem foi o pior? Cara, eu não vou te dar essa resposta de jeito nenhum. Aí o cara me quebra, porque... Essa resposta eu não te dou, mas eu gostei de todos eles. Gostei de todos eles. E todos eles me abriram muitas portas. O Fernando Marchiori foi um cara que... É, um cara que entende. É um cara que, no mercado, cara, assim, se você conversa com pessoas de alto gabarito do futebol, tô falando de empresários e dirigentes, e você pergunta a respeito, talvez por ter jogado muito tempo e jogou fora do país, trouxe algumas coisas, é muito respeitado. Então vamos para dirigente. Não vou perguntar quem é o pior, porque você não vai dizer. Quem você se sentiu mais à vontade para trabalhar? Você fala de executivo de futebol? De dirigente. Seu chefe. Seja um executivo, seja um abnegado da casa, o cara que contribuiu com a sua melhora e o cara que deixou também você desenvolver seu trabalho. Quem você mais se identificou. Pronto, não é o melhor. Quem você mais se identificou. Não vai ser Homem de Melo, porque você nunca trabalhou comigo. Mas você ia gostar. Ainda também, né? Quem sabe a gente não se bate aí. Futuro a Deus pertence. Eu não tenho outra resposta para te dar de verdade que não seja o Diógenes. Por que eu te digo isso? No América do Natal, eu fui contratado até por uma percepção minha. Qual é a história da minha contratação no América do Natal? Eu fiz um curso da CBF. E aí o América é um clube que tinha um analista de desempenho, porque todo mundo tinha um, ele tinha que ter também. O clube não fazia a menor ideia de como podia usar bem aquele profissional, para onde aquilo caminharia, mas ele tinha um, porque todo mundo tinha, então vamos ter. Esse cara era um preparador físico, que não estava conseguindo emprego como preparador e estava fazendo um bico de análise. E quando surgiu uma proposta para preparação física num time com muito menos tradição que o América, ele foi. Só que aí eu sou um cara extremamente participativo em tudo que eu faço, vivo intensamente tudo que eu me proponho a viver. No curso da CBF eu talvez tenha sido o cara que mais interagiu com o professor, com o aluno, que mais aperfeiçoou. Ele me mandou uma mensagem, tem interesse? Eu estava dando meus primeiros passos, fazendo algumas coisas, e eu falei, eu tinha acabado de descobrir a paternidade, minha esposa estava grávida, na época não era esposa, mas eu já tinha investido muito tempo, dinheiro e energia, não dava para dar ré. Então eu fui, veio o Covid, veio tudo, eu vivi uma experiência de 1 ano que eu considero que valeram por 5, porque eu morei dentro de um CT, e o CT do América do Natal é uma chácara no meio de lugar nenhum, então você não tem para onde fugir, não é o ABC ali em Ponta Negra, não tem escape, você só vive o futebol. Eu conversava com o porteiro, conversava com todo tipo de gente que estava ali absorvendo um pouco de cada coisa. Mas eu não tinha tanto contato, até por questão hierárquica, com o presidente, com os diretores. Sim. Era uma questão muito mais deles me procurarem, de eu seguir o fluxo hierárquico. Com o Diógenes, né, eu era um dos diretores escolhidos por ele para fazer parte desse processo, e eu tinha um contato diário, né, muitas vezes em 3 turnos, para a gente estar discutindo, conversando, procurando pontos de melhoria mútuos, né, eu tentando contribuir um pouco com em desafogá-lo, para que ele tivesse a condição da governança mais livre, e ele tentando também passar um pouco da expertise de vários anos como diretor ou vice-presidente de futebol. Então eu não tenho outra opção de nome para te dar, e não digo isso como demérito ao Diógenes. Foi o que eu mais convivi, e é um cara, né, que não merece tudo que se colocou nas costas dele. Como presidente e eu como ex-diretor, preciso todo mundo assumir sua cota de responsabilidade, mas é um baita de um torcedor acima de tudo, uma pessoa correta pra caramba, e uma pessoa a quem eu sou grata pela oportunidade, né, pelo aprendizado que eu tive. Foi uma pessoa que me ensinou coisas, foi uma pessoa em que eu busquei aprendizados, e fica só a gratidão. Não, todo mundo sabe que eu sou oposição a essas 2 últimas gestões, mas eu também tenho uma visão parecida com você sobre o Diógenes. Eu acho que botaram muita coisa na conta dele, sem ele ter culpa. Acho que ele é torcedor, acho que sofreu como todo mundo, talvez até um pouquinho mais, porque você se sente frustrado por ser gestor do clube e também por ser torcedor. Mas vida que segue, a oxigenação é importante, o pessoal que entrou aí tá com muito gás para fazer as coisas acontecer.
Todos muito comprometidos, cara. E tá todo mundo querendo dessa virada de chave. O Náutico merece dias melhores. Eu acho que os três merecem. Demais. Eu sinto muito pelo Santa Cruz essa situação, né? Tem vários amigos tricolores também. O próprio nosso rival, o Sport, que também perdeu a chance de subir. Eu sou amigo do Yuri, gosto muito dele, tenho amizade também com o André Fernandes, alguns rubro-negros. Augusto Carreiras é meu vizinho, né? Então, assim... Baita de um cara. Não tem como a gente, né? Conheço muito o Hinaldo, foi aluno lá do meu time. Então, assim, o futebol pernambucano, ele tem o que às vezes o torcedor não entende. O futebol pernambucano, os três, eu quero que os três estejam fortes. O seu time de coração, um pouquinho mais. Mas os três estando fortes, fica mais fácil. É o que aconteceu hoje no Ceará. O Ceará tem o Ceará e o Fortaleza forte. O Ceará agora está na Série B, não subiu, mas está tentando. E aí, o que aconteceu? O estado do Ceará ficou mais forte que Pernambuco e Bahia. Agora a Bahia está com os dois. Então, isso é uma situação que pode ser resolvida. E o torcedor tem que entender que dirigente não é inimigo, é adversário. Tem que sentar na mesa, tem que discutir, tem que conversar. Tem que conversar com a federação, que eu estou querendo trazer a federação aqui para também explicar o papel dela. Porque, torcedor, você pensa que a federação erra... mas a federação é quem tem socorrido os clubes no momento difícil, principalmente no começo do ano. Não tenho autorização, nem tenho números para falar pela federação, mas tenho certeza, e o torcedor pode ter certeza, a federação tem ajudado os clubes a tentarem montar seus elencos da forma que ela pode e da forma que a lei permite. Também tem seus gatilhos. Rodolfo, deixa eu te dizer uma coisa, eu estudo futebol há muito tempo, né? E acho que você representa uma geração nova de dirigente que também Pernambuco precisa. Não dá pra gente ficar na mesmice. Tudo passa, menos o clube. Estamos chegando ao final do programa. Eu vou abrir a última fala para você, mas desejo sorte. Você, no dia que tiver que precisar trocar uma ideia, estamos à disposição. Acho que Pernambuco tem que ter gente como você. Temos que incentivar, temos que dar força e temos que cobrar também. Até porque você está trabalhando com uma coisa que é muita emoção e muita razão. Não dá para dirigir clube só com emoção, mas também não dá para dizer, principalmente no Brasil, que o clube é uma empresa e que tem que ter, que nem é lá na Inglaterra. A ação da bolsa tem que estar em alta. Ninguém quer ficar revelando jogador e vendendo e não ganha nada. Como também ninguém quer trazer um bando e também não ganha nada. Eu acho que o equilíbrio no futebol é o mais importante. Tô na torcida pelo Náutico e por você. Sei do desafio. Acho que vocês vão conseguir tirar o Náutico dessa situação. Também não estou aqui dizendo que essa situação, a gestão passada que você fez parte, é 100% culpada. Eu acho que foi uma série de coisas, como você bem falou. E agradeço você ter vindo aqui, agradeço aí sua disponibilidade. Eu sei que o trabalho no começo do ano é pesado, contratar, ver treinamento, ambientar, até isso encaixar trabalho. Vocês começam 7, 8 da manhã, termina 7, 8 da noite. Mas muito obrigado pelo teu esclarecimento e sinta-se à vontade para dar a sua fala final. Pô, eu que agradeço, Alexandre. Para mim, de novo, essa conversa ela é muito positiva, né? Eu acho que a gente, assim, pega esses espaços e tem a condição de fazer esclarecimentos que às vezes parecem coisas muito óbvias, e por mais que às vezes a decisão seja simples, como você pontuou, mas por trás da simplicidade da decisão tem uma complexidade que você precisa manejar, né? Eu fico à disposição, né, para falar sobre as situações. De novo, eu acho que na condição de, independente do nível de representação, mas de um representante do Náutico, né, dentro do possível, a gente tem que estar aberto a esclarecer, né, a tocar em pontos sensíveis, abrir um pouco as feridas, reconhecer aquilo em que a gente errou, principalmente naquilo que se errou de forma grave, para que fique muito exposto o erro. E eu sempre procurei, tanto no dia a dia com as pessoas que eu trabalho, quanto no acesso que a gente tem à informação, seja em podcast, seja em livro, seja enfim, em qualquer tipo de registro, pegar um pouco, absorver um pouco dos erros para a gente pegar esses atalhos, né? Não cometer o que se aconteceu. E
torço também para que a gente volte a falar aqui numa situação mais favorável para o Náutico, para o futebol pernambucano, e num ascendente que não pare, né? Porque é o que você disse, não adianta a gangorra estar pendendo toda hora, Claro. no sentido da Série C, como infelizmente aconteceu nos últimos anos. A gente precisa voltar a consolidar postos mais altos, mas é algo que a gente precisa olhar do primeiro passo a partir deste momento. Então, na torcida para que dentro de uma volta, dentro de outra situação, ou de outros convidados que venham representando o clube, a tua conversa ela seja num cenário mais próspero, mais rico, e com perspectivas cada vez maiores em relação ao que a gente tem hoje. Tá bom, amigo. Obrigado. Galera, Homem em Campo, foi muito bom o nosso programa hoje. Rodolfo Moreira, diretor do Náutico, gestor, jovem, tem futuro. Claro que ele tem que trazer o Timba de volta, né? Para pelo menos Série B. Tamo junto. Muito obrigado. Até breve.